Então vamos lá. São Paulo foi até a Ilha do Retiro para mais uma partida do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Sport, que é o lanterna do campeonato, em busca aí de uma vitória para a sequência do campeonato, que é muito importante pontuar. E a gente tem alguns pontos para falar aqui hoje sobre essa partida. Por quê? Todo mundo sabe que o jogo mais importante da temporada é na terça-feira, é contra o Atlético Nacional, obviamente. Todo mundo sabe disso, então preservar os jogadores que já vinham jogando há muito tempo, preservar alguns titulares, eu já imaginava que o Crespo fosse fazer isso. E de fato ele fez. Boa parte dos jogadores que são titulares nem sequer viajaram para Recife, então Marcos Antônio, Luciano, Rafael, e o Crespo mandou a campo um time completamente alternativo. E no primeiro tempo, para mim, ficou extremamente escancarado. Eu não sei se para vocês ficou dessa forma, mas para mim ficou extremamente escancarado que o São Paulo não tem banco de reserva, o São Paulo não tem elenco para estar disputando duas competições, quem dirá três, que era no caso da Copa do Brasil, caso a gente tivesse passado. Isso para mim ficou claro no primeiro tempo com o desempenho do São Paulo. Eu não vou dizer que foi uma coisa horrível, que foi deplorável, que foi feio de assistir. Não foi. Por quê? A gente pega alguns pontos que era um time sem entrosamento, um time que raramente joga junto, porque a gente sabe qual que é o esquema do Crespo, a gente sabe quais são os jogadores que o Crespo utiliza com frequência, mas era um time nitidamente, completamente sem entrosamento. Já o Sport jogando o jogo da vida, jogando ali na bacia das almas, tentando subir uma serra gigantesca, com o seu elenco, querendo ou não, titular. E aí ele mandou a campo esse time alternativo, deu chances pro Yang, e a gente vai falar sobre o Yang, tá? Eu sei que tem muita gente que tá falando muita besteira, eu vou ser o mais honesta possível aqui, porque vocês sabem que eu não passo pano, vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça, vocês sabem que eu sou assim. Aos 4 minutos do primeiro tempo, numa saída errada do Yang, que estava há 2 anos sem jogar, numa saída errada do Yang, ele entrega a bola no pé do Lucas Lima, que finaliza e faz o gol, e aí o Sport, com menos de 10 minutos, já estava com 1-0 no placar. Eu vou condenar o Yang por isso? Não vou. Por quê? Isso é muito falta de planejamento da diretoria, porque a gente tinha o Rafael como goleiro titular, que com certeza é o nosso goleiro titular, e a gente tinha como reserva imediata do Rafael o Jandrei. O Yang não jogava há 2 anos, então é claro que ele não tinha ritmo. É uma falha juvenil? É uma falha juvenil. Eu acho que se você não tem confiança o suficiente, não tenta ficar saindo jogando, porque foi um lance tão ridículo, foi um lance tão besta, tão idiota, que ele simplesmente jogou a bola no pé do jogador do Sport, do Lucas Lima. Eu não vou isentar ele da culpa desse frango, desse ato juvenil que ele teve. Eu não vou isentar ele, eu não vou não pesar a mão, obviamente, porque foi um erro que não pode se repetir. Só que ele é um atleta que tá há simplesmente 2 anos sem jogar. Ele é um atleta que tá nitidamente sem ritmo de jogo. Não tem como a gente exigir que o cara seja nível Rafael, sendo que ele não joga. Ele é um goleiro jovem, ele é um goleiro que não joga e ele tá sem ritmo. Então, assim, uma coisa é a gente criticar o futebol do Jandrei, que toda vez que tinha oportunidade jogava. Outra coisa é a gente vir falar, eu já vi gente pedindo a cabeça do moleque, é o primeiro jogo dele, gente. Tenha santa paciência, tá? Então, assim, ele falhou sim, assim como o Rafael já falhou diversas vezes, como a gente já teve diversos goleiros que falharam ao longo do gol do São Paulo, dessas temporadas do São Paulo. Então, paciência com ele. Ele tá sem ritmo de jogo e pra mim ele oscilar é completamente natural. Tirando essa questão do Yang, eu acho que o time fez um primeiro tempo nem tão bom e nem tão ruim. Ficou ali mediano, porque realmente, se vocês olharem, nossa dupla de ataque era o Tapia e era o Dineno. E aí eu tenho algumas considerações a fazer do Tapia e do Dineno. O Tapia, honestamente, eu acho que esse scout do São Paulo deveria ser preso por indicar esse cara e a diretoria deveria pegar perpétua por contratar esse cara. Porque não é possível que alguém olhe esse cara jogando, o scout pegue os dados do cara, olhe o cara jogando e fale, essa é uma boa pro São Paulo. O cara é horrível. Ele é horrível. Agora, no final do jogo contra o Sport, tava 2-1.
No final do jogo, ele preferiu cavar um pênalti que não existiu do que tentar dominar a bola e fazer uma jogada, chutar pro gol ou tentar criar alguma coisa, que era um momento de mais pressão do São Paulo. Ele preferiu simular um pênalti. Então, assim, horroroso, um cara horrível. Dineno também, completamente ineficaz. Assim, o Henrique Carmo entrou e com 5 minutos de partida ele já fez melhor do que os dois que estavam ali mais de 40 minutos jogando. Então, assim, dupla de ataque completamente inofensiva, assim, um negócio bem feio, bem horrível. Então, um time, teoricamente, bem abaixo no primeiro tempo. E aí a gente volta pro segundo tempo. A única modificação inicialmente que ele fez foi o Lucas. Eu entendi, porque ele tá querendo dar uma minutagem a mais pro Lucas. Não sei se o Lucas vai entrar de titular contra o Atlético Nacional. Eu acho que deveria, porque é o jogo mais importante do ano, então ele deveria jogar. Hoje ele jogou bastante tempo, em vista do que foi nas partidas passadas. Ele jogou mais tempo do que o convencional, então ele jogou 45 minutos mais acréscimos e não sentiu nada, pelo visto, aparentemente não sentiu nada. Acho que o Lucas tá bem, inclusive fez o gol que colocou o São Paulo no jogo. Então o Lucas entra e ele modifica completamente o São Paulo. Claro que o segundo tempo, o fato da gente ter tomado gol já logo com 5 minutos de jogo, que eu não sei o que acontece, o time entra completamente desligado e aí o jogador do Sport conseguiu subir no meio de 2 jogadores, conseguiu subir no meio dos 2 defensores do São Paulo, cabeceou ali no canto do Yang e fez o gol 2-0 Sport com 5 minutos de jogo. Só que é aquilo que eu falo pra vocês, 2-0 é um placar extremamente perigoso. O São Paulo tava inofensivo na partida, mesmo com a entrada do Lucas. O São Paulo tava inofensivo, o São Paulo não produzia para gerar perigo ao Sport. O Sport estava muito confortável. Até que a gente chega no lance do escanteio, que o Lucas Moura faz o gol de cabeça, e aí, pum! A partir dali, o gol do Lucas foi aos 20 minutos, mais ou menos. A partir dali, o time começa a desempenhar um futebol melhor do que o Sport. E eu até me arrisco a dizer que se tivesse mais minutos, o São Paulo viraria essa partida. Porque o Sport estava completamente sem cabeça. Até no momento em que o São Paulo fez o gol e começou a bombardear o Sport, eu senti 2 coisas. Primeiro, o Sport estava o tempo todo tentando esfriar o jogo, então os jogadores caíam no chão, fazia aquela cerinha lá, o goleiro caiu, ficou 5, 6 minutos caído no chão fazendo cera, para realmente esfriar o São Paulo, porque o São Paulo estava em cima. E o segundo ponto é que eu senti o São Paulo muito nervoso, muito afobado. Ah, eu fiz o gol, eu vejo que tem possibilidade, eu tô querendo ir pra cima. Então, muito afobado, dava às vezes mandava umas tijoladas pro André Silva, porque aí ele começou a colocar, teoricamente, a cavalaria no jogo. Então ele colocou o Bobadilha, colocou o André Silva, colocou o Henrique Carmo, e ele foi mexendo na equipe. O Henrique Carmo, pra mim, é o nome da partida. Vocês me perdoem se vocês tiverem uma outra opinião. Pra mim, ele entrou e ele destruiu o Sport. A partir do momento que ele entra, todas as jogadas praticamente passaram pelo pé dele. Então, ele foi muito ofensivo, ele foi pra cima, ele buscou o jogo. Não só ele, o gol do Lucas também recolocou o São Paulo no jogo e a entrada dele deu esse fogo, assim. O elenco, eu acho que sentiu isso. E aí, realmente, o São Paulo começou a buscar mais o gol, teve diversas chances de empatar. Depois do empate, pressionou para tentar virar, e é o que eu falei, eu acho que se tivesse mais minutos o São Paulo viraria essa partida, eu acho que a gente sairia com a vitória, porque não é desmerecendo, eu tava aqui com o script pronto para falar para vocês sobre a derrota do São Paulo, porque eu imaginava, quando eu tava 2-0, eu falei, putz, o São Paulo realmente vai perder essa partida, no máximo que pode acontecer é fazer um golzinho ali cagado, porque o time completamente desentrosado, fazer um golzinho ali cagado e perder de 2-1 ou até tomar mais, porque o Sport estava melhor do que o São Paulo depois que fez o gol. Eu pensei que o São Paulo perderia, então eu já viria com o script pronto que, pra mim, na temporada que faz o Sport atualmente, seria vergonhoso o São Paulo perder essa partida. Independente se estava com o time A, com o time B, eu não vou normalizar. Gente, desculpa, vocês podem falar, nossa, você tá pesando muito. Não, na minha visão eu não tô. Eu não vou normalizar, seja o time A, B ou C do São Paulo, perder para esse Sport. Eu não vou normalizar, porque é um time que realmente está fazendo uma temporada muito ruim e não à toa é o lanterna do campeonato. Então, assim, esse final, assim, a partir dos 20 minutos, dos 20 para 40 mais acréscimos, o São Paulo realmente mostrou que dava para ter vencido. Dava para ter vencido porque esse time do Sport
assim, com todo o respeito do mundo, é muito ruim. E com certeza os próprios torcedores vão concordar comigo. É um time muito ruim. Assim, as peças são muito ruins e juntas não se conversam. Então, dava sim pro São Paulo ter desempenhado melhor. Eu acho que o segundo tempo, São Paulo foi muito mais agudo do que no primeiro. São Paulo buscou muito mais o gol do que no primeiro. E não dá nem pra dizer que, nossa, foi um resultado ruim. Em vista do que tava a partida, 1 ponto tá ok. A gente poderia ter vencido? Poderia ter vencido. Seria muito importante. Sair de lá com os 3 pontos que dava pra ter feito. Mas mesmo assim, você tá perdendo de 2-0, você busca o empate ali no último minuto, que foi uma loucura. Foi um bate-rebate, o cara tirou em cima da linha, depois o Mike chegou chutando e fez o gol, e tinha 3 caras dentro do gol. Eu não entendi nada, eu não achei que tinha sido gol, porque o narrador não gritou gol. Eu só entendi que tinha sido gol do Mike quando ele saiu comemorando. Aí eu falei, putz, foi gol. Aí o narrador começou a gritar, porque eu não tinha entendido nada, tava uma zona. E aí o São Paulo agora teve uma sequência de escanteio, um escanteio atrás do outro, o juiz acabou o jogo. Mas mesmo assim, eu tenho a impressão que se desse mais alguns minutinhos, o São Paulo viraria essa partida. Então, em vista do que foi, em vista do time alternativo e da vibração do time de buscar sempre o gol, pra mim, na minha visão, não é um resultado ruim. Claro que a vitória é muito melhor, só que a derrota seria muito pior. Porque seria quase que vexatório você ter 1 ponto contra o Lanterna do campeonato. Porque no turno a gente não ganhou deles. Teve o pênalti lá que o Caleri perdeu na estreia do campeonato. E agora a gente conseguiu o empate lá na Ilha do Retiro e poderia até ter vencido. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje, quem vocês acham que é o craque do jogo. Na minha visão, já falei pra vocês, é o Henrique Carmo. O que vocês acharam da atuação do Yang? Pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar curtindo e comentando e conversando com vocês por lá, tá bom? Nos vemos na terça-feira. Não sei se na terça-feira eu vou conseguir lançar o pós-jogo aqui. Eu já vou logo falar pra vocês, gente, antes de qualquer coisa. Eu já vou logo falar pra vocês por quê. Terça-feira eu vou estar no estádio. E aí, lá é muito ruim de gravar, porque como eu vou estar na arquibancada, aí o pessoal, querendo ou não, a gente não pode exigir muito, né? Mas o pessoal fica passando na frente da câmera, então é muito difícil de gravar pós-jogo lá. Então, na terça-feira, eu não vou conseguir soltar o pós-jogo aqui no canal. Mas na quarta-feira, já logo cedinho, eu já gravo e já solto pra vocês. Ou quando eu chegar em casa eu gravo e aí eu já deixo programado pra soltar umas 8, 9 horas da manhã. Porque realmente eu acredito que lá não vai ter como eu gravar, porque é muita gente passando, eu acredito que o Morumbi vai estar lotado, é muita gente passando, é gente atrapalhando, então terça-feira acredito que não vai ter pós-jogo aqui, mas na quarta-feira tem, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.